abençoe, que a paz de Deus se faça presente com todos nós. Gostaria de agradecer a todos, pela presença aqui no canal do Santo Agostinho Sinal Verde e apresentar o estudo de hoje, que é baseado na Revista Espírita de 1863, num texto de F.R. Schneider, chamado A União da Filosofia e do Espiritismo. Nesse texto, no decorrer desse texto, ele fala sobre os 4 princípios da alma, que seria a nossa base para o estudo de hoje. E para a gente conseguir compreender totalmente tudo o que ele quis dizer, vamos voltar lá para o Livro dos Espíritos, na Trindade Universal, onde os Espíritos dizem para Kardec que os elementos gerais do universo são Deus, Espírito e Matéria. Deus é o Criador, Espírito é a essência, unidade, e matéria é todo o restante. Então, o nosso universo consiste em Deus, Espírito e matéria. Ele diz que logo após a revelação do Espiritismo na França, as comunicações dos Espíritos provocaram um movimento religioso benéfico, pois os mortos vieram nos lembrar que nossa vida presente tem um dia seguinte, que nossos atos têm suas consequências inevitáveis, senão sempre nesta vida, infalivelmente na vida futura. Então, até aquela época, o povo estava mais preocupado com o mundo físico, com o mundo material. Eles não estavam preocupados se existia alguma coisa antes ou alguma coisa depois. Simplesmente eles viviam em função do presente, da materialidade do mundo físico. Ele continua dizendo, é que quando a sociedade humana não tem outro objetivo de atividade, senão a prosperidade material e o prazer dos sentidos, mergulha no materialismo egoísta, aprecia todas as ações conforme o bem que das mesmas retira, renuncia a todos os esforços que não conduzem a uma vantagem palpável, só estima os que têm posses e só respeita o poder que se impõe. Vamos trazer para a época de hoje, esse texto é de 1863, e vamos trazer para a época de hoje se mudou muita coisa em tudo isso. Se nós nos ligarmos somente aos bens materiais, nós vamos viver dessa forma. Nós vamos nos colocar à disposição, à predisposição, e em busca somente dos bens materiais. Nós vamos ressaltar e valorizar somente os bens materiais, não nos interessando se tem alguma coisa antes ou alguma coisa depois. Por quê? Porque se nós não conhecemos isso, se nós simplesmente vivemos por um período, nós vamos nos concentrar nesse período. E esse período é o período físico, É o período onde nós temos que lutar pela nossa sobrevivência, lutar para conseguir os bens, captação de verba. Então, se nós nos reportarmos somente nesse período, nós vamos viver somente o que esse período nos traz. Contra semelhante disposição moral, público e privada, a filosofia é impotente. Então a gente já começa a analisar que ele gostava muito de filosofia. Filosofia, o que é? Filosofia é amor ao saber. E como ele se colocou todo o seu estudo baseado no que aconteceu naquela época, certo? Que antes do Espiritismo ficar público, digamos assim, de uma maneira mais séria, que foi trazido por Kardec, porque até então ele era motivo de espetáculos, com as mesas girantes, com tudo aquilo que nós já estudamos na história de Kardec, na história do Espiritismo em si. Então, o que acontece? Ele, como ele era um estudioso, ele gostava de filosofia, e ele percebeu que o público naquele momento só se preocupava com os bens materiais. E quando veio o Espiritismo veio abrindo os horizontes, tanto para o antes da vida quanto para o depois da vida. E ele gostava muito de filosofia, sabia que filosofia era a essência, ele quis fazer uma união da filosofia e do espiritismo, porque só a filosofia não conseguia levar as pessoas a procurar as essências, a procurar as coisas além do mundo material. E com a vinda do espiritismo, a filosofia ganhou uma certa força. Então ele continua, não que lhe faltem argumentos para provar a necessidade social de princípios puros e generosos, não que não possa ela demonstrar a iminência da responsabilidade final e estabelecer a perpetuidade de nossa existência,
mas geralmente os homens não têm tempo, nem gosto, nem espírito suficientemente refletido para prestar atenção à voz da consciência e às observações da razão, porque a maioria do povo naquela época estava preocupado só com o mundo físico, né? A filosofia poderia trazer a essência, mas o dia a dia de cada um não trazia, né, não disponibilizava essa linha de pensamento. Então, através do estudo dele, através da filosofia que ele gostava, ele chegou a... ele nos trouxe, né, os 4 princípios da alma, que ele chamou de 4 noções irredutíveis que nos autorizam a afirmar a existência da nossa alma, certo? Para ele existia a essência, a filosofia trazia a essência e tinha dificuldade de ser colocado a público. A partir do momento que o Espiritismo nos trouxe, né, a existência do Espírito, a existência do antes ou depois, essa força ganhou mais força ainda e ficou pública. Então ele diz que todos temos em nós o sentimento de nossa existência. Tal sentimento só se pode revelar por uma impressão que recebemos de nós próprios. Ora, nenhuma impressão se faz sobre um objeto privado de solidez e de extensão, de sorte que, por um só fato de nossas sensações, devemos induzir que temos em nós um elemento sensível, sutil, extenso e resistente. Isso é, uma substância. Vamos então voltar um pouquinho lá para o Livro dos Espíritos para a gente compreender o que é que ele quis dizer, como que a substância, né, entrou como sendo uma das 4 noções irredutíveis da alma, ou seja, um dos princípios da alma é a substância. Vamos voltar no início desse nosso estudo que nós falamos da Trindade Universal, Deus, Espírito e Matéria, né? Deus é o Criador, Espírito é a essência, matéria é tudo o resto. Daí na pergunta 186 do Livro dos Espíritos, há mundos em que o espírito, deixando de viver num corpo material, só tem por envoltório o perispírito? Sim, e esse envoltório torna-se de tal maneira etéreo que para vós é como se não existisse. Eis então o estado dos espíritos puros. Então aqui a gente já está falando em perispírito. Se só existe Deus, espírito e matéria, então a gente já conclui que o perispírito é o quê? É matéria. Deus espírito não é o Criador, não é Deus, e o perispírito não é o espírito. O perispírito é a camada semimaterial que liga o espírito à matéria, certo? Então ele é matéria. E nessa resposta, os espíritos responderam para Kardec que esse envoltório torna-se de tal maneira etéreo que para vós é como se não existisse. Eis então o estado dos espíritos puros. Quando a gente diz que é como se não existisse, é porque ele existe. Então os espíritos puros também têm perispírito. Isso quer dizer que também tem matéria. E o que isso, né, digamos assim, engrandece esse estudo, né? Dizer que um perispírito tem matéria. Vamos voltar ao estudo do perispírito, vamos pegar lá os entendimentos que André Luiz fez em suas obras, né? Quando ele abriu o perispírito, né, em camadas, ele colocou camadas no perispírito, então a gente começa a compreender um pouquinho melhor. Kardec falou em espírito, perispírito e matéria. André Luiz já deu uma divisão no perispírito. Vamos começar lá do espírito da parte superior, onde a gente coloca o espírito, né, como a essência. Depois nós temos um corpo causal. Então nós já entendemos que aqui o espírito não é matéria, né? Vamos lá voltar na Trindade, Deus, Espírito e matéria. O espírito não é matéria. Se a gente for lá para o corpo causal, já começa a ser matéria. O que é o corpo causal? É o de causa e efeito, é o nosso registro, né? Como se fosse o RG do nosso espírito. Tudo que nós fizemos, tudo que nós temos, é como se fosse uma conta bancária, crédito e débito. Toda a nossa lei de causa e efeito está no nosso corpo causal, matéria. Corpo mental superior. Mental superior, a gente já pode compreender como aquele corpo que arquiva todo o nosso planejamento reencarnatório. Corpo mental inferior, corpo do pensamento, né? Corpo mental superior também nós podemos colocar como corpo da vontade. Corpo mental inferior como corpo do pensamento. Corpo emocional, né? Todas as nossas emoções são tudo frequências, né? A gente sempre tem que pensar nisso, que os nossos corpos são todos frequência,
são material em frequências diferentes. Temos o nosso duplo etérico, que é o nosso corpo das energias, e o nosso corpo físico denso, que é o corpo físico, né? Então vamos analisar quando ele fala que tudo isso é substância. Substância, vamos associar a matéria. Matéria é mutável, certo? Deus, espírito e matéria. O Deus não é mutável. Se Deus fosse mutável, se Deus mudasse, nós não teríamos estabilidade. O espírito, ele é uma essência. E a matéria em si é mutável, então vai mudando. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que nós mudamos, que nós evoluímos. Isso é muito fácil de nós compreendermos, né? Vamos começar lá do nosso corpo físico denso. O nosso cabelo, neste tempo que nós estamos conversando aqui, já está crescendo. Ele está mudando. As nossas unhas estão crescendo. Está mudando. As nossas células estão morrendo, estão revivendo, estão morrendo, estão revivendo, estão renascendo. Isso são mudanças. Quer dizer, o nosso corpo físico, ele muda. Nós somos substância, então nós mudamos. Isso é muito bom, isso é ótimo, né? Isso coloca a nossa evolução como certa, como necessária e certa. Nós estamos aqui para evoluir, nós estamos evoluindo e através dessas mudanças nós evoluímos. Depois ele continua o estudo dele, que ele coloca como um outro princípio, que é a força. Ele diz: temos em nós a consciência de um elemento ativo, causador, que se manifesta em nossa vontade, nosso pensamento e nossos atos. Em consequência, é ainda evidente que possuímos em nós um segundo elemento, uma força. Aqui ele fala em vontade e ele fala em pensamento. Vamos lá, então, novamente, né, nos colocar diante dos ensinamentos de André Luiz e vamos lá no perispírito, que é a matéria que está lá na substância do primeiro princípio. A força, através da vontade. Se nós não tivermos vontade, nós não fazemos nada, né? O primeiro passo, ele é o mais importante, né? Ele não nos leva aonde nós queremos chegar, mas ele nos tira do lugar aonde nós estamos. Só que para nós darmos o primeiro passo, nós precisamos de vontade. Então nós vamos lá no nosso corpo mental superior e no nosso corpo mental inferior, quando ele fala de pensamento e ele fala em vontade. Então, como nós sabemos que a substância, ele muda, então nós podemos mudar, nós vivemos em mudanças. Então, se algum de nós, né, ainda mantém na nossa mente a síndrome da Gabriela, que eu nasci assim, eu vivi assim, eu vou ser sempre assim, vamos, neste momento, tirar esse programinha da nossa mente, simplesmente descartá-lo, porque nós vamos mudar. Nós nascemos de um jeito para nós mudarmos do jeito que nós nascemos. Isso é a evolução. Dando continuidade, né, no estudo do R. Schneider, ele ainda fala, ainda nos concebemos em terceiro lugar, né, um terceiro princípio, uma unidade pessoal, original, sempre idêntica a si mesmo. O que é essa unidade? Cada um de nós somos essência, né? Nós fomos trazidos pelos espíritos angélicos, né? A mônada, lá naqueles estudos que nós fizemos no começo, lá na Gênese. Nós estamos em constante evolução, mas nós somos unidade. Cada um de nós somos diferentes, totalmente diferentes. E cada um de nós, através das nossas mudanças, nos colocamos em momentos diferentes. A cada segundo, né, do tempo terrestre, nós estamos diferentes. Nós já vimos que o nosso corpo físico está mudando, o nosso cabelo está crescendo, nossas células estão morrendo, estão nascendo. Então nós estamos em constante mudança. E o que é importante, né, nessa parte de estudo? É nós compreendermos a necessidade que temos de respeitar o outro. O outro está em outro momento do que nós. Muitas coisas que nós achamos errado, o outro não acha errado, porque o momento dele não permite que ele ache errado. Para o momento dele está certo. E nós podemos não concordar com ele, mas nós temos que respeitá-lo. Então essa é a ideia, é o respeito, né? Então vamos lá no nosso corpo causal, a nossa unidade. Tudo que está acontecendo com a gente, tudo que nós estamos aprendendo, né? Os problemas que nós estamos enfrentando, os sofrimentos, né, que nós estamos nos colocando face a face muitas vezes, né, e muitos dos dias das nossas vidas, ou em grande parte dos nossos dias, são ensinamentos que estão contribuindo para as nossas mudanças.
nós vamos mudando de acordo com as coisas que vão acontecendo, né? O Chico Xavier ele falava que o espírito muda através da desidratação, né? Nós mudamos através da desidratação, ou seja, quando a gente perde água. No caso, ele diria que essa desidratação se daria pela dor, né? Lágrimas do sofrimento, ou pelo suor do trabalho. Mas nós ainda preferimos, né, mesmo que de uma forma inconsciente, a dor do sofrimento. Então, muitas vezes nós sofremos para poder mudar. Coisas que nós poderíamos, né, e podemos, né, através de tantos ensinamentos que eles nos trazem, que os espíritos nos trouxeram, mudar essa história. E compreender que a força do trabalho é mais fácil, porque ela dói menos, né? Então, no corpo causal, existe toda a nossa unidade, tudo aquilo que nós somos, tudo aquilo que nós estamos aprendendo e modificando. Nós estamos em constante mudança porque somos substância, né? O nosso perispírito é a substância. E, para concluir o estudo dele dos 4 princípios da alma, ele coloca em quarto lugar um destino igualmente pessoal, porque todos nós procuramos a felicidade e as nossas próprias conveniências em todas as circunstâncias da vida. Então nós temos um destino, né? O espírita fala que não existe destino porque nós estamos fazendo a cada dia. Mas o nosso destino nesse estudo do R. Schneider é ser feliz. Nós estamos aqui para sermos felizes, né? Se nós formos analisar e estudar a psicanálise freudiana, a gente vai entender que a nossa mente, o nosso aparelho psíquico, ele vive em busca do prazer. Nós sempre estamos procurando o prazer. Nós temos 2 maneiras para viver, né? A gente faz tudo o que faz para sair da angústia ou a gente faz tudo o que faz para entrar no prazer. Se a gente faz tudo o que faz para sair da angústia, nós vivemos em angústia. Se a gente faz tudo o que fazemos, né, para entrar no prazer, nós vivemos no prazer. Então essa é a maneira correta. Analisa como é que você está vivendo, porque de qualquer forma nós vamos chegar na felicidade. Se pegarmos este gráfico da evolução espiritual, imagina que nós nascemos aqui, né? Nós fomos criados no zero, né? A nossa criação. E conforme vai passando o tempo das encarnações, das reencarnações, nós vamos perdendo a nossa parte material e ganhando a parte espiritual. Então, conforme o tempo passa, nós vamos nos preocupando mais com o ser e menos com o ter. Então, analisa que se a gente jogar uma esfera aqui, é uma descida, né? Essa esfera, ela não vai voltar, não tem como ela voltar pelas leis físicas. Mas ela pode até estacionar, vamos imaginar que tem algum empecilho ali, uma pedrinha ali, então essa esfera ela para. Daqui a um pouco ela ganha força e continua. Então o nosso processo evolutivo ele é constante, as nossas mudanças são constantes. A nossa vontade precisa colocar isso em prática para que o tempo seja menor, né? Porque o tempo é nosso. Deus nos dá todo o tempo que nós quisermos, mas nós precisamos aproveitá-lo da melhor maneira possível, através dos nossos estudos, de colocar em prática tudo aquilo que nós aprendemos com essa doutrina que nos consola, né? E nos direciona para um mundo melhor, porque todos nós estamos aqui para brilhar. Agradeço a todos, muito obrigado.